Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa vermelha e o tema da nossa aula de hoje é Proclamação da República. Antes de mais nada, é importante nós relembrarmos o contexto que levou à proclamação da República. Muitos setores sociais estavam descontentes com o governo de Dom Pedro II. Entre esses setores sociais, nós podemos destacar os cafeicultores, os profissionais liberais e os militares. Por quê? No caso dos cafeicultores, esses cafeicultores do Oeste Paulista já utilizavam mão de obra livre nas técnicas de plantio de café. Porém, eles não tinham prestígio político. Já os cafeicultores do Vale do Paraíba, que utilizavam a mão de obra escravizada, estavam descontentes porque, com a abolição da escravidão, não houve indenização por parte do governo imperial. Já a parte da classe média e os setores, né, ligados a profissionais liberais, eles queriam ter uma maior participação na política, sem contar também que muitos desses profissionais e desse segmento, né, social estava difundindo ideias republicanas. E os militares, que haviam tido um maior prestígio após a Guerra do Paraguai, também se sentiram prejudicados com essa exclusão da participação na política. E vale também nós ressaltarmos que as ideias republicanas, elas começaram a se difundir e ganhar força já nesse final, né, do período do governo imperial. Tanto que, em 1870, foi fundado o Partido Republicano Paulista, e logo depois, essas ideias, né, do republicanismo também ganharam muitos seguidores em setores do Exército. No Rio de Janeiro foi criado o Clube dos Militares, onde essa parte do Exército que estava descontente com o governo imperial começava a discutir ideias republicanas e do positivismo, que era uma teoria filosófica que falava da questão do progresso, da ordem, ligado àquelas ideias iluministas que foram difundidas na Europa lá no século XVIII. Com essa difusão de ideias republicanas, tanto republicanos civis como militares tentaram convencer os altos oficiais do Exército a promover um golpe e derrubar o governo imperial. E assim se chegaram próximo do Marechal Deodoro da Fonseca, que teve um grande destaque na Guerra do Paraguai. O Marechal Deodoro, ele acabou aderindo às ideias republicanas. E no dia 15 de novembro de 1889, adentrou ao 1º Regimento do Exército e dissolveu o gabinete ministerial que estava sendo liderado pelo Visconde do Ouro Preto. E assim foi proclamada a República no Brasil. Foi criada uma nova bandeira nacional em 19 de novembro, com o lema positivista Ordem e Progresso, embora o lema por inteiro dos positivistas fosse o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Foram mantidas as cores verde e amarela da bandeira imperial,
Pois o decreto número 4, que criou a bandeira republicana, diz que as cores da nossa antiga bandeira recordam as lutas e as vitórias gloriosas do Exército e da Armada na defesa da pátria, e que essas cores, independentemente da forma de governo, simbolizavam a perpetuidade e integridade da pátria entre as outras nações. Quando foi proclamada a República, então começou um governo provisório que durou até 1891, quando então foi promulgada a primeira Constituição republicana. Os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, por isso que esse período é convencionado, né, a ser chamado de República de Espada. Após esse governo desses dois primeiros presidentes, nós tivemos um período na nossa República onde houve uma predominância de segmentos ligados a grandes latifundiários e cafeicultores, né, que é o período do coronelismo e que é chamado de república oligárquica. Eleito, Deodoro da Fonseca formou um ministério com pessoas de diferentes tendências republicanas. O Ministério da Guerra foi entregue ao militar positivista Benjamin Constant, o Ministério das Relações Exteriores ao republicano civil Quintino Bocaiúva e o Ministério da Fazenda ao intelectual baiano Rui Barbosa. Na gravura, vemos um novo ministério, Aristides Lobo, ministro do Interior, Eduardo Vandenkolk, ministro da Marinha, tenente-coronel Benjamin Constant, ministro da Guerra, marechal Deodoro da Fonseca, presidente da República, Quintino Bocaiúva, ministro de Negócios Estrangeiros, Demétrio Ribeiro, ministro da Agricultura e Rui Barbosa, ministro da Fazenda. No primeiro governo republicano, já ocorreram muitas crises, entre elas a chamada, que foi apelidada de encilhamento, pois o ministro Rui Barbosa criou uma política econômica de tentativa de incentivo à industrialização do país, só que autorizou 4 bancos a emitirem empréstimos para apoiar a criação de empresas e acabou emitindo uma grande quantidade de papel moeda, mas muitos que adquiriram esses empréstimos não criaram empresas reais, e sim empresas fantasmas. O que aconteceu foi uma grande especulação e uma crise econômica muito grande, porque a inflação aumentou e quando muitos desses empreendedores começaram a perceber que eram empresas fantasmas e que não tinham nenhum valor, a inflação subiu muito. Conclusão, os empreendedores, né, acabaram perdendo seu dinheiro por conta das ações, do valor, né, das ações ter caído. Muitas empresas faliram e a inflação aumentou por causa da grande circulação de dinheiro sem valor real. No primeiro governo republicano, também foi promulgada a Constituição da República. Foi a primeira Constituição republicana. Essa Constituição tinha algumas diferenças em relação àquela primeira Constituição do Brasil que foi elaborada na época do Império. Entre elas, a gente pode destacar aqui algumas mudanças significativas. O Brasil passou a ser uma república federativa. E essa adoção da federação significava que as antigas províncias passaram a ser estados e esses estados passaram a ter uma maior autonomia.
autonomia para buscarem empréstimos, para poderem fazer investimentos, para poderem criar algumas leis próprias, né, de cada estado. Até o Código de Processo Penal passou a ser também atribuição de cada estado elaborar, né, o seu próprio. Então, somente naquele momento. Depois, isso futuramente, né, ocorreu essa mudança e passou a ser um código só de processo penal para o Brasil inteiro. Mas no início da República, os estados eles também tinham essa liberdade até de processar. O Brasil passava a ser também uma república federativa presidencialista, onde o chefe de Estado e de governo é o presidente da República, que tinha um governo de 4 anos e estabelecia a divisão em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. A Igreja passou a ser separada do Estado. Então, criou-se o chamado cartório civil, de registro civil, nesse período. Antes da proclamação da República, os nascimentos eram registrados pelo batismo, né, nas igrejas. Mas com a República, passou a ser registrado pelo Estado e houve essa separação. Houve também a liberdade de culto, mas, diga-se de passagem, as religiões de matriz africana, por exemplo, não eram consideradas religiões, então eram perseguidas na época. Por quê? Para o governo republicano, lá do final do século XIX, religião tinha que ter como se fosse um livro de base religiosa, de uma doutrina religiosa expressa como se fosse num livro sagrado. O voto pela Constituição passou a ser universal, masculino e para brasileiros alfabetizados, sendo que alguns setores do clero regular, ou seja, padres, alguns monges, não podiam votar. A primeira eleição para presidente no Brasil, ela ocorreu de forma indireta. As posteriores que passaram a ser de forma direta, quando o cidadão vota diretamente nos seus representantes. Na imagem à esquerda, vemos a Constituição de 1891 e à direita, uma representação mostrando os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto assumindo o poder. Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da República e Floriano Peixoto foi o vice-presidente e pertencia à chapa de oposição. Deodoro da Fonseca teve que lidar com muitas dificuldades em seu governo, entre elas a dificuldade econômica sofrida por conta do plano econômico do encilhamento, conhecido como encilhamento. Além disso, as leis tentavam limitar um pouco o seu poder e ele tentou governar de forma autoritária, tentando dissolver o Congresso. Por conta disso, setores ligados à Marinha e ao seu opositor, que era o Marechal Floriano Peixoto, acabaram se revoltando contra o governo e ocorreu a chamada Primeira Revolta Armada. Pressionado, Deodoro da Fonseca acabou renunciando e quem assumiu foi o vice-presidente Floriano Peixoto. Na imagem, vemos à esquerda Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil,
e à direita Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente. Floriano Peixoto reabriu o Congresso e formou um ministério com alguns cafeicultores. Com isso, ele conseguiu apoio, né, de certos setores e promoveu algumas reformas, tabelando preços, diminuindo preços de aluguéis. E assim ele conseguiu contornar um pouco as crises que ocorreram em seu governo. Embora os conflitos nas Forças Armadas ainda existissem, tanto que havia um conflito entre o Exército e a Marinha, e no seu governo ele teve que lidar com a chamada Segunda Revolta Armada promovida pela Marinha. Na verdade, havia disputas de poder entre esses segmentos das Forças Armadas, né? No caso, entre o Exército e a Marinha. No seu governo também, ele teve que lidar com a chamada revolta federalista, no Rio Grande do Sul, onde alguns setores tentavam se separar e disputar o poder, queriam mais prestígio político na República. Conseguindo dinheiro com os cafeicultores paulistas, Floriano Peixoto acabou conseguindo contornar tanto a Segunda Revolta Armada quanto a Revolta Federalista no Rio Grande do Sul e assim concluiu o seu governo em 1894. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a capa da primeira Constituição da República. Por que aparece Estados Unidos do Brasil? Que tipo de autonomia os estados possuíam com o sistema federativo? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!